Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 2 Crônicas, capítulo 35, a celebração da Páscoa. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. E estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não terás mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e o seu povo Israel. E preparai-vos segundo as vossas casas paternas, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. E estai no santuário, segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família de levitas. E imolai a Páscoa, santificai-vos, preparai-vos para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros, cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000, por todos que ali se achavam, de 3.000. Isto era da fazenda do rei. Também apresentaram aos seus príncipes voluntários ao povo, aos sacerdotes, aos levitas, Ilquias, Zacarias, Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 rezes de gado miúdo e 300 bois. Conanias, Semaias, Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel, Josabade, maioral dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 réis de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então sacrificaram a Páscoa. Os sacerdotes espargiram o sangue recebido das mãos dos levitas, que tiravam a pele das reses. E puseram da parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. Assim fizeram com os bois. E passaram a Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões, em assadeiras, prontamente os repartiram entre todo o povo. Depois prepararam para si e para o sacerdote, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos da gordura. Por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandato de Davi, de Asaf, de Amã, de Juduntum, vidente do rei, como também os porteiros em cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar o holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde o dia do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes, levitas e todo Judá e Israel, que ali se acharam com os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, se celebrou essa Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao rio Eufrates. E Josias saiu ao seu encontro para guerrear contra ele. Então ele lhe mandou um mensageiro dizendo: Que tenho contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me fez guerra. Disse Deus que me preparasse, apressasse. Por isso, guarda-te teu, pois, a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não voltou atrás.
Antes se disfarçou para pelejar contra ele e não deu ouvidos à palavra de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio guerrear no vale do Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos tiraram do carro, os levaram no segundo carro que tinha para Jerusalém, onde morreu, e o sepultaram no sepulcro de seus pais. Então todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. Todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, têm falado de Josias até o dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel. Estas estão escritas nas lamentações. Quanto ao mais dos atos de Josias e suas beneficências, conforme o que está escrito na lei do Senhor, os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá.